Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meio de semana aí sem nenhum joguinho do Palmeiras, hein? É complicado, né? Palmeiras não joga, o campeonato em si parado devido à Copa do Mundo. E nós palmeirenses aqui estamos cheios de notícias, hein? Várias especulações, né? A princípio especulação. O Palmeiras monitora o mercado, está acompanhando aí as movimentações aí de possíveis, né, interessados aí nos nossos jovens da base, como o Eduardo Conceição. E eu já vou trazer aqui para vocês aqui algumas situações que o Palmeiras leva adiante e esfria, né, ou dá um passo atrás para poder não inflacionar muito algumas questões aí de contratações. Por exemplo, o zagueiro Nino, né, que o Palmeiras tinha interesse, fez uma proposta para o Zenit. Já tinha um acordo com o atleta, com o staff, porém o Zenit meio que dobrou o valor aí para quem quiser contratar o zagueiro Nino, certo? Galera, antes eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixe o like no vídeo que é muito importante para o crescimento aqui do canal do Fabão Palmeirense. Já agradeço o antemão aí a todos vocês novos que estão chegando aqui no canal, muito obrigado aí a todos, sejam muito bem-vindos. Aos palmeirenses e aos não palmeirenses, todos são muito bem-vindos aqui no canal do Fabão, tá bom? Seguinte, vamos começar aqui com uma notícia. Galera, mais uma notícia, só que agora tô gripado ainda, minha voz não tá legal, peço desculpas aí, peço que vocês entendam aí, que essa época do ano é difícil, né? Muita gripe, tempo instável, a gente vai ficando muito gripado aí, a voz vai sumindo. E conforme nós vamos gravando aqui os vídeos, falando com vocês, falando bastante aqui, aí some, tá bom? Agradeço a compreensão de todos vocês. Suspensão de Paulinho e de Alan. Suspensões, né? O Paulinho já havia sido absolvido, hein? Esse é um grande detalhe aí. No final do vídeo, eu vou fazer uma análise aqui com vocês, um resuminho, em relação a tudo que está acontecendo, essas punições, essa implicância, para que nós palmeirenses fiquemos atentos aí em relação a essa perseguição ao Palmeiras que está disparando aí na tabela e vão tentar fazer de tudo aí para que isso não aconteça. Enfim, o Paulinho foi punido pelo STJD com um jogo de suspensão após o recurso da Procuradoria. Quer dizer, foi absolvido e aí, não satisfeitos, foram para cima aí para poder, pelo menos um joguinho aí, tentar atrapalhar o Palmeiras, né? Isso que está acontecendo. Mesmo tendo sido absolvido anteriormente, ele desfalcará o time contra o Coritiba. Além dele, o Alan também foi suspenso por 2 jogos. Aí, ó, o Alan, devido a expulsão aí no jogo contra a Chapecoense. E o Alan e o Paulinho é questão do jogo contra o Flamengo, que fez aquele gesto das torcidas para no jogo lá, após ele marcar o gol lá. O Alan foi suspenso por 2 jogos na expulsão contra a Chapecoense. É isso. No finalzinho eu vou dar um pitaco aqui em relação a essas perseguições, a essa situação aí da suspensão dos 2 atletas aí. E outros que estão por vir, já aconteceu com o Abel, enfim. Certo? Vamos falar um pouquinho do Danilo? O empresário John Textor falou sobre a situação do Danilo, criticando a postura do jogador, por ele não ter ficado naquele jogo contra o Corinthians à disposição, porque senão ele completaria ali, acho que o 13º jogo, e não poderia se transferir para nenhum clube no Brasil, certo? Para a disputa do desse campeonato brasileiro. Ele foi criticado ali pelo John Textor, e o jogador tenta uma saída aí para o Palmeiras, segundo o John Textor. Após o clube ter investido nele no passado, enquanto ninguém queria, segundo o John Textor, ninguém queria o Danilo e eles foram lá e compraram, levantando dúvidas sobre uma possível transferência pós-Copa. Isso aí é nítido, né? O jogador mesmo já deixou claro que se ele não for para sair, né, não for para a Europa, se ele continuar no Brasil, a preferência dele, o clube de destino dele é o Palmeiras. Né? Não é o Flamengo, é o Palmeiras, que é sua casa, certo? Mas isso tudo pós-Copa do Mundo.
Agora vamos falar um pouquinho da nossa base aí, galera. Procura por Eduardo Conceição. O Palmeiras recusou propostas do diretor Klopp, né? O ex-técnico do Liverpool, né? O Klopp, que ele é o diretor lá da franquia da Red Bull, do Red Bull, né? Red Bull Bragantino lá, ele é de toda essa extensão aí dos clubes que tem como dono ali, como vamos dizer, uma SAF, a gestão do Red Bull, né? Tem vários clubes aí, ele é o diretor aí, o Klopp. E parece que ele pessoalmente foi lá no Palmeiras, conversou com a Leila, com o Anderson Barros em relação ao Eduardo Conceição. Os caras são ligeiros, né? Eles acompanham o futebol, eles vão ver jogos da base e provavelmente ele viu aí o Eduardo Conceição atuando pela base do Palmeiras, né? Pelo Sub-20. Principalmente aí na Taça São Paulo. Que ele foi muito bem ali quando entrou. É jovem, se eu não me engano ele tem 17 anos. 16 ou 17 anos já. E o Palmeiras já recebeu várias propostas pelo Eduardo Conceição. E o Klopp tá de, olhão grande. O clube mantém uma multa rescisória elevada, cerca de 100 milhões de euros, e busca uma venda expressiva nos moldes da categoria de vendas da categorias de base do Palmeiras, com recentes talentos aí, como o Endrick, Estevão, o Alan também, né? Pode-se dizer que é um jovem ainda, né? Pode estar fazendo aí seu último ano pelo Palmeiras. Também tem clubes da Europa interessados no futebol do Alan, né? E Eduardo Conceição também desperta muita procura aí, né? Em relação ao Palmeiras, o Palmeiras tem uma multa rescisória alta de 100 milhões de euros. A gente sabe que é praticamente impossível vender nesses valores aí, mas aí na casa de 50, 60 milhões de euros, menos do que isso o Palmeiras não vende, tá certo. Tem que ser assim, né? E também já surgem informações aí também que... Tá vendo como que é? O Arthur fez alguns jogos de titular, é o titular no momento, enquanto o Piquerez não volta. E já tem clubes aí, acho que um clube da Itália que tá interessado no futebol do Arthur aí, monitorando o jogador também. Certo? Agora vamos falar um pouquinho do Nino. O interesse do Palmeiras em relação ao zagueiro esfriou, né? Com as contratações aí do Barbosa, renovou o contrato do Murilo, acho que renovou também já o do Gustavo Gomes. Tem o Benedetti, tem o Fux, que o Palmeiras exerceu a opção de compra quando ele ainda era do Atlético Mineiro. O Palmeiras comprou o jogador. E olha só, o Palmeiras iniciou aí oferecidos aí 10 milhões de euros pelo zagueiro, né? Mas o Zenit pede o dobro. 20 milhões de euros por um zagueiro. Enfim, ele vai ficar lá ou vai vir para outro clube que aceite pagar isso. Porque o Palmeiras, na minha avaliação, no meu modo de ver, não deveria insistir nesses valores. 20 milhões de euros você compra o Almada, né? Você compra outros jogadores aí, atacantes, cara que faz gols, né? Palmeiras precisa disso. Ou então você vai comprar um lateral bom, um lateral direito bom, vai buscar um lateral esquerdo bom, um meio de campo bom. Ou pega esses 20 milhões e compra o Danilo, dá mais uns 2 jogadores lá pro Botafogo, manda o Kelvin, o Jefité e o Luigi. Mais 20 milhões de euros e o Botafogo vai ficar feliz. E traz o Danilo. Essa é o meu pensamento, eu acredito que de todos os palmeirenses aí. Galera, comente aí o que vocês acham dessa opção aí. Seria interessante, né? Deixa o Nino lá, pega esses 20 milhões de euros, traz o Danilo de volta e manda o Jefité, manda o Kelvin, manda o Murilo. O Murilo não. O Murilo não, pelo amor de Deus. Manda o Luigi, nosso grande atacante Luigi. Ó, Luigi, Jefité, Kelvin. Manda o Naves também, porque o Botafogo tinha interesse no Naves. E traz o Danilo. Olha só. É uma boa opção pro Botafogo também. Enfim, não vale a pena pagar esse valor aí pelo zagueiro. Né? No meu modo de ver, é um excelente zagueiro, é bom de bola. A gente sabe tudo isso, mas o Palmeiras precisa de um lateral direito, um lateral esquerdo, reserva pro Piquerez. A menos que até pode deixar o lateral fora, o lateral esquerdo fora, porque o Arthur tá dando conta. Piquerez e Arthur resolve ali a lateral esquerda. Agora na direita, o Giai também tá bom, mas precisa de um cara pra chegar e ser o titular, né?
Enfim. Seguinte, jornalista argentino Luciano Garcia informou que o Palmeiras sondou o atacante David Romero, de 23 anos, que atua pelo Tigre, né? O jogador vive uma excelente fase, com 11 gols em 18 partidas, mas ainda não há proposta oficial e o Cagliari da Itália também tem interesse. Se o Palmeiras chegar, leva, né? Com todo respeito ao time italiano, mas Palmeiras é Palmeiras, certo? Também tem a questão do Everton Cebolinha, do Flamengo, aí que tá de saída. Alguns clubes aí têm interesse, né? Cruzeiro, Corinthians, e parece que o Palmeiras vai entrar na briga aí pelo Everton Cebolinha. Aí sim, né? Você ter um atacante desse no seu elenco, Everton Cebolinha é bom de bola. No Flamengo ele não joga porque ele até joga. Quando ele entra, ele faz um bom papel. Porque tem outros jogadores ali, né? O nome do atacante do Flamengo aparece como monitorado, né? Por vários clubes brasileiros, incluindo, conforme eu falei aqui, Cruzeiro, Corinthians. E o Internacional parece que pulou fora devido aos valores aí que estão sendo cobrados pelo Flamengo para liberar o jogador, né? Palmeiras poderia ser uma excelente opção aí para o Palmeiras também. Falar do Veiga um pouquinho. Situação do Rafael Veiga. Com a saída do André Jardine do comando do América do México, surgiu a especulação de um possível retorno do brasileiro ao Palmeiras, né? O futuro do atleta no clube mexicano está indefinido com a nova comissão técnica. Então, o Rafael Veiga é aquela, né? Tá emprestado. Acho que agora no término do seu contrato lá de empréstimo ele deva voltar para o Palmeiras. Aí vai ser questão de avaliação do Abel. Galera, agora vamos falar um pouquinho da situação aí da suspensão do Alan e do Paulinho. O Paulinho havia sido já absolvido pelo STJD. E aí, não satisfeitos, puniram o atleta aí com um jogo. Pra quê? Né? A gente sabe por quê e pra quê. É porque o Palmeiras está na ponta, está liderando, já está se distanciando. E muitos não querem isso, né? Eles querem que o Palmeiras não vença. Aí já puniram o Alan com 2 jogos, os nossos melhores jogadores aí. Já fizeram isso com o Abel, dando 8 jogos pro Abel numa situação totalmente... sem necessidade, né? Um jogo, 2 jogos. E aconteceram várias outras situações com outros técnicos aí que eles não puniram. Pegaram o Abel ali para exemplo, entre aspas. Leila, é um recado aqui do Fabão. Anderson Barros. Até você, Abel, fique atento que eles vão tentar tudo para desestabilizar o Palmeiras, para tentar, já que no futebol tá difícil, eles vão tentar nos bastidores desestabilizarem a equipe, tirando, prejudicando, colocando a arbitragem suspeita, né, para apitar os jogos do Palmeiras. Eu falo suspeita no sentido do que acontece, do que a gente vê acontecendo aí no futebol. Vão tentar punições, vão buscar pelo em ovo, para não deixar o Palmeiras praticamente aí não se distanciar mais. E vamos ficar atentos aí, nós palmeirenses, com essas situações, porque nós somos o clube a ser batido, claro, porque está na ponta, está liderando, está distante. Estamos bem na Libertadores. E o Palmeiras tem que ficar muito atento em relação a isso. Desculpa, pessoal. E nós palmeirenses temos que estar unidos, né? Criadores de conteúdo, toda a mídia palmeirense, porque o negócio está escancarado. Nos anos anteriores, eles fizeram ali meio que com uma situação ou outra que não ficavam meio às claras aí. Agora tem até dublador, influenciador flamenguista que foram utilizados aí para punir o Palmeiras. O rapaz que faz leitura labial, não é imitação, desculpa. Leitura labial aí, que é torcedor do Flamengo e ajudou o STJD, ou alguém lá da CBF, a punir o Palmeiras na situação lá do Abel. Olha aí, ó. Vamos ficar atentos e unidos,
Porque esse aqui, ó, o verde é a cor da inveja. Certo, galera? Se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo para que o YouTube entenda que esse vídeo e esse conteúdo é relevante para todos aí que acompanham aqui as notícias do Palmeiras, certo? Se inscreva no canal, deixa o like, se inscreva também lá no canal Central Palestra com o Gabriel. Muito obrigado a todos que estão chegando lá no canal Central Palestra e aqui também com o Fabão Palmeirense. Tá bom, galera? Fico por aqui e avante palestra! É nóis!